Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo que eles contêm. Sois o Deus do universo. Abençoados, santificados pelo Senhor, hoje nos reunimos como família que busca tornar consistentes o amor e o diálogo entre homens e mulheres criados à imagem divina. As leituras deste 27º domingo do tempo comum apresentam como tema principal o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. Formar uma comunidade de amor estável, indissolúvel, que os ajude mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, feito doação e entrega, será para o mundo um reflexo do amor de Deus. A primeira leitura do livro do Gênesis nos diz que Deus criou o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão uma só carne. Ser uma só carne implica viver em comunhão total com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro. Unidos por amor, que é mais forte do que qualquer outro vínculo. Por vezes, certos círculos religiosos mais fechados desvalorizam o amor humano, considerando o casamento como um estado inferior de realização da vocação cristã e veem na sexualidade algo de pecaminoso. Não é esta a perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta. No nosso texto, o amor aparece como algo que está desde sempre inscrito no projeto de Deus e que é querido por Deus. Deus criou o homem e a mulher para se ajudarem mutuamente e para partilharem no amor as suas vidas. É no amor e não na solidão que o homem encontra a sua realização plena e o sentido para a sua existência. Homem e mulher são, de acordo com o nosso texto de hoje, iguais em dignidade. São seres humanos, são imagem e semelhança de Deus. Eles são da mesma carne, em igualdade de ser partícipes do mesmo destino. Completam-se um ao outro e ajudam-se mutuamente a atingir a realização. São, portanto, iguais em dignidade. E esta realidade exige que o homem e mulher se respeitem absolutamente um ao outro e exclui naturalmente qualquer atitude que signifique dominação, escravidão, prepotência, uso egoísta do outro. O Salmo responsorial de hoje, o 127, 128, o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilha seus caminhos. No trabalho de tuas mãos hás de viver e serás feliz, tudo irá bem. No Evangelho, Jesus, confrontando com a lei judaica do divórcio, reafirma o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. Eles foram chamados a formar uma comunidade estável e indissolúvel de amor, de partilha e de doação. A separação não está prevista no projeto ideal de Deus, pois Deus não considera um amor que não seja total e duradouro. Só o amor eterno, expresso num compromisso indissolúvel, respeita o projeto primordial de Deus para o homem e para a mulher. Apesar de tudo, a vida dos homens e das mulheres é marcada pela debilidade própria da condição humana. Nem sempre as pessoas, apesar do seu esforço, da sua boa vontade, conseguem ser fiéis aos ideais que Deus propõe. A vida de todos nós está cheia de fracassos, de infidelidades, de falhas. Nessas circunstâncias, a comunidade cristã deve usar de muita compreensão para aqueles que falharam, muitas vezes sem culpa, na vivência do seu projeto de amor. Em nenhuma circunstância, as pessoas divorciadas devem ser marginalizadas ou afastadas da vida da comunidade cristã.
A comunidade deve, em todos os instantes, acolher, integrar, compreender, ajudar aqueles a quem as circunstâncias da vida impediram de viver o tal projeto ideal de Deus. Não se trata de renunciar ao ideal que Deus propõe, trata-se de testemunhar a bondade e a misericórdia de Deus para com todos aqueles a quem a partilha de um projeto comum fez sofrer e que por diversas razões não puderam realizar esse ideal que um dia, diante de Deus e da comunidade, se comprometeram a viver todos os dias. As crianças que Jesus nos apresenta no Evangelho deste domingo, como modelos do discípulo, nos convidam à simplicidade, à humildade, à sinceridade, ao acolhimento humilde dos dons de Deus. De acordo com as palavras de Jesus, não pode integrar o reino quem se coloca numa atitude de orgulho, de autossuficiência, de autoritarismo, de superioridade sobre os irmãos e irmãs. A dinâmica do reino exige pessoas dispostas a acolher e a escutar as propostas de Deus e dispostas a servir os irmãos com humildade e simplicidade. A segunda leitura nos lembra que a qualidade do amor de Deus pelos homens, Deus amou de tal forma os homens que enviou ao mundo o seu Filho único em proveito de todos. Jesus, o Filho, se solidarizou com os homens e mulheres, partilhou a debilidade deles e, cumprindo o projeto do Pai, aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a vida verdadeira está no amor, que se dá até as últimas consequências. Ligando o texto da carta aos Hebreus com o tema principal da liturgia deste domingo, podemos dizer que o casal cristão deve testemunhar com sua doação sem limites e com a sua entrega total o amor de Deus pela humanidade. A atitude de aceitação incondicional do projeto do Pai, assumida por Cristo, contrasta com o egoísmo e a autossuficiência de Adão face às propostas de Deus. A obediência de Cristo trouxe vida plena ao homem e à mulher. A desobediência de Adão trouxe sofrimento e morte a toda a humanidade. O exemplo de Cristo nos convida a viver na escuta, atenta e na obediência. Obediência radical às propostas de Deus. Esse caminho é gerador de vida verdadeira. Quando o homem prescinde de Deus e das suas propostas e decide que é Ele quem define o caminho a seguir, fatalmente resvala para projetos de ambição, de orgulho, de injustiça, de morte. Quando o homem escuta e acolhe os desafios de Deus, aprende a amar, a partilhar, a servir, a perdoar e se torna uma fonte de bênção para todos aqueles que caminham ao seu lado. Jesus se fez homem, enfrentou a condição de debilidade dos homens e morreu na cruz. No entanto, a sua glorificação mostrou que a morte não é o final do caminho para quem faz a vida uma escuta atenta aos planos de Deus e uma doação de amor aos irmãos e irmãs. Desta forma, ele libertou os homens do medo da morte. Agora podemos enfrentar a injustiça, a opressão, as forças do mal que oprimem os homens sem medo de morrer. Sabemos que quem vive como Jesus não fica prisioneiro da morte, mas está destinado à vida verdadeira, à vida plena, à vida eterna. Irmãos e irmãs, um só coração. O texto e o trecho do Evangelho deste domingo tem duas opções, uma forma longa e uma forma breve. E uma vez eu proclamei a parte que se refere à indissolubilidade do matrimônio, omitindo a longa, em que Jesus abençoa as crianças e as apresenta como modelo. E no final, uma senhora veio falar comigo: "Ô padre, teve dificuldade em falar dos problemas do matrimônio, precisamente porque não leu a solução que Jesus apresenta a seguir." Naquele dia eu prometi a mim mesmo nunca mais cortar as palavras de Jesus. Se necessário fosse,
passaria a reduzir o tempo da homilia, mas nunca o Evangelho. Segundo aquela senhora, o êxito do casamento consistia em aprender das crianças. E recordei então que o que um autor dos nossos dias escreveu: as crianças ensinam sempre a qualquer adulto 3 coisas: a ficar satisfeitos com pequenas coisas, a estar sempre ocupado, a lutar com todas as forças por aquilo que realmente deseja. Nesse dia, rezei pelos esposos para que na sua vida conjugal fossem capazes de viver satisfeitos, sem grandes exigências mútuas, a estarem sempre ocupados, pois o ócio sem dignidade é o pai de todos os vícios, e a lutarem sem desânimo por aquilo que sonham. Se toda a gente aprendesse assim das crianças, muitos dos seus problemas deixariam de existir. Que nós possamos ter neste domingo essa certeza. Por isso, que o Senhor te abençoe. E como seria belo em cada manhã dessa semana dizer-se bom dia em família, com as simples palavras do salmista. Que o Senhor te abençoe. Fórmula de bênção em que se deseja apenas o bem. Ultrapassemos qualquer falso pudor para oferecermos àqueles que amamos a bênção do Senhor. Por isso, que Deus nos abençoe hoje e todos os dias de nossa vida. Tenham todos um santo e abençoado domingo.